E já estamos na rúbrica Esta é a Hora da Saúde com Tânia Bastos. Já tenho aqui na minha companhia a Tânia e a minha esperança é que ela não vá testar aquilo que hoje vamos explicar aqui com ninguém aqui presente. Olá, Tânia, boa noite. Quem sabe, boa noite. Ora, bem-vinda ao programa. Hoje vais trazer Obrigada. um tema muito importante, Sim, não é? Que é a lavagem nasal no bebê. exatamente. Isto é um tema importante e ao longo da rúbrica, quem nos está a assistir, não é, poderá ver a importância deste assunto que parece um simples assunto. Lavar o nariz. É só lavar o nariz, né? Aquela pronto. coisa. Mas sim, é muito importante e lá está, muitas vezes as mães acham que é só, pronto, só quando o bebê está doente, o bebê até nem costuma estar doente, nem costuma ficar constipado, portanto não tenho que me preocupar muito com isto, mas aquilo que eu costumo ensinar às mães é que lavar o nariz é tão importante como manter o rabinho lavado, manter o banho Exato. diário, Então faz parte das rotinas diárias do bebê. Exato. Sim. E logo quando o bebê nasce, este tipo de ensinamentos são passados para a mãe? Supostamente, Não é a tua quando a área. bebê, pronto, Não é da tua também faço responsabilidade. esses ensinamentos Sim. em caso de bebés que nascem e que logo no hospital ou quando estão internados têm que fazer estas lavagens nasais por algum motivo. Há bebés que precisam de ficar mais algum tempo na maternidade quando nascem por algum motivo e aí nós fazemos logo e as mães vão para casa já muito mais ensinadas e esclarecidas. Noutros casos, normalmente quando as enfermeiras ensinam a parte do banhinho e dos cuidados ao bebê, algumas acabam por ensinar também a lavagem nasal, mas acaba por ser aquele assunto que depois as mães em casa vão esquecendo um bocadinho. Sim, sim. Ou seja, se calhar até inicialmente, quando o bebê é mesmo muito pequenino, no recém-nascido, fazem Sim. diariamente, com frequência, mas se calhar com o passar dos esquecendo, dias, semanas, meses, vai passando um bocadinho. E isto, tu hoje vamos falar acerca da lavagem nasal no bebê, e isto pode alargar até que idade? Pronto, eu neste caso venho falar no bebê porque... Esse bebê até que idade? Pronto, bebê até que idade? Digamos que as crianças começam a ser capazes de assoar o nariz, não é? Que é uma coisa, parece muito, muito simples, mas só aprendem ali rondo dos 2 anos de idade, alguns um bocadinho mais cedo, mas 2, 3 anos de idade já sabem assoar. Portanto, nós pedimos e elas conseguem limpar. Antes disso, tem que ser uma coisa que os pais vão fazendo e é preciso ir fazendo e é uma coisa que normalmente é chato porque o bebê chora, não gosta, foge. Normalmente nenhuma criança gosta que se lhe mexa no nariz, não é? Eles Mas por isso é que rejeitam. hoje a Tânia está aqui também para nos ajudar e ajudar os pais que estão lá em casa para que consigam fazer com facilidade e que não seja realmente uma coisa que vá ser chata, mas que não é um bicho consigam de 7 dar a cabeças. volta aqui à situação. Ora, nós vamos passar aqui a este próximo slide, que é o funcionamento do nariz. E dos 6 pernas nasais. Exatamente, que são Então, estes desenhos que nós temos aqui. Porque é que é tão importante, lá está, nós mantermos o nariz limpo, porque é que é uma higiene diária e porque é que deve estar limpo e não pode ter as tais secreções, é normal, não é? Porquê? Porque realmente o nariz, não é? E os nossos 6 perinasais, que eu já vou explicar o que é, têm uma função e têm várias funções. E é importante que eles estejam a funcionar bem. E para funcionarem bem, têm que estar limpos, é uma manutenção, não é? Claro. E nós temos, para além do nosso nariz, não é? Que é aquele que se vê de fora. Temos aqui, não Exatamente. é? Nós temos aqui uma imagem de frente e vemos lá por trás assim umas bolinhas vermelhas que são os tais 6 perinasais. Essas bolinhas que são não ocas. se vêem, exatamente, mas estão na parte estão interior na do parte rosto. posterior do rosto, exatamente. Ali vemos de lado, não é? Aquilo é tudo oco. Não é Aqui esta imagem. Exatamente, pronto. E nesses seios, nessas cavidades, acaba por se acumular também secreções. Não é? É uma zona que, no fundo, tem várias funções, mas porque nós respiramos e uma das funções dessa mucosa e dessas cavidades é filtrar tudo aquilo que vem de fora, acaba por ter sempre algumas secreções e ir acumulando algumas impurezas. E então é importante nós fazermos esta lavagem. Aqui uma questão. Estas secreções que tu estás a referir é diariamente ou é só quando a criança está com o pinguinho no nariz, constipada? Como é que funciona lá por dentro que não se vê? As secreções estão lá sempre. Sempre. E é saudável que haja alguma umidificação e que haja secreções. O que nós, quando começamos a ver o pinguinho a escorrer, é porque já está demais. É porque já não é normal. Mas já está o quê? Numa fase de infecção? Pode não estar numa fase de infecção, pode ser pelas impurezas serem demais, pode ser porque a criança está a começar a ficar mais constipada, ou é mesmo um mecanismo nosso, porque é um mecanismo de defesa normal, irmos limpando para não deixar realmente criar essa infecção. Nessa altura, continuamos com esta limpeza? Continuamos com esta limpeza, sim.
Sim, Ou seja, para manter sempre sem o tal pinguinho. fazer se calhar com um bocadinho mais de regularidade. É Exatamente. isso, não Quando a só criança para começa a estar constipada, convém ir fazendo Os um bocadinho próprios mais. técnicos de saúde vão aconselhando Sim, também normalmente dizemos cada sempre caso, antes não é? de comer, porque é quando o bebê vai precisar estar a respirar melhor, não é? Principalmente o bebê que está a mamar, e quando sabemos que principalmente o bebê que está à mama, mais do que do biberão, acaba por se cansar um bocadinho mais, então precisa estar a respirar bem, precisa ter o nariz limpinho. E então aconselhamos sempre fazer essa limpeza antes de comer. E as mães dizem que funciona muito bem porque eles conseguem comer melhor. E não ficam aflitos. Não Quer dizer, a ficam criança está com cansados, fome, exatamente. depois não consegue respirar. Sim, normalmente Acaba eles já por estão com ser- aquela sofreguidão de comer. antes deles se alimentarem, Sim. fazer isso. Mas no dia a dia, a mãe que vai fazer esta lavagem nasal fará no banhinho quando. Normalmente uma vez Sim. por dia, na altura hora do do banho. banho. Normalmente dizemos sempre na altura em que o bebê estiver mais calminho. O banho é sempre... Alguns bebés não gostam de banho, é verdade, mas a maior parte acalma durante a hora do banho. Então depois do banho, fazer esta Aproveitar, higiene. faz São parte. 2 minutos e consegue-se fazer uma lavagem nasal eficaz. Exatamente. Querias-nos explicar também aqui acerca do funcionamento, como é que funciona, não é? O exatamente. perigo que se não for, se a mãe não conseguir extrair, uma vez que o bebê não consegue assoar, parece um gesto tão simples, não é? Enquanto adultos, Exatamente, como é que não se consegue não é? Porque assoar? não consegue. Mas ainda não Ou aprendeu, fungar, não é? é? Aquela coisa, nós, Sim. mesmo quando não deitamos para fora, acabamos Ainda não por fungar aprendeu. e engolir, não é? Há um perigo Pronto. que é precisamente, não é? Por isso mostraste esta Exatamente. imagem aqui. O facto do bebê, para além de não conseguir expelir, deitar para fora, também não consegue muitas vezes regular ali o engolir as secreções, porque quando nós engolimos elas vão para o estômago, tudo bem, acabam por ser excretadas de Até outra para me forma. explicar aqui com esta imagem, não é? Exatamente. O que acontece é que se a pessoa não Está ligado. conseguir retirar, ela Exatamente, está ligado também à parte que vai depois no fundo para os pulmões. se engolir. Se engolir, vai para a zona do estômago, Se se não, não, ou vem para fora. E isso ou pode criar ir... aqui uma certa Exatamente. incómodo à criança, O não é? bebê, muitas vezes, quando tem secreções em maior quantidade, acaba por ter mais tosse, aquela tosse que se ouve, que tem ali algumas secreções. Não consegue comer bem, porque muitas vezes vomita, porque acaba por ficar ali nesse trajeto, secreções mais o leite, e ele não consegue gerir tudo bem, porque é pequenino. Claro, ainda não aprendeu. E pronto, e às vezes não é nada preocupante, é só mesmo secreções em excesso que podem ser limpas e podemos não deixar acumular no nariz para não chegar a esse ponto. A Tânia também vai explicar como fazer, não é? Exatamente. Como fazer, mais daqui a pouco. Mais daqui a bocadinho. Vamos passar aqui ao próximo slide também para sabermos o funcionamento do nariz, não é? Pronto, era isto que estávamos a explicar. Tem muitas funções, não é? O nosso nariz, o nosso organismo está tudo muito bem feito, nós fomos criados assim, tudo tem a sua função, e então o nosso nariz e estes 6 perinasais, toda a cavidade, tem a função de manter a temperatura e a umidade do ar, não é? Muitas vezes o ar que está cá fora tem uma determinada temperatura, quando ele passa no nosso nariz vai ficar mais quente, vai ficar à temperatura correta para no nosso organismo conseguir estar bem. Vai filtrar tudo o que é impurezas que estão cá fora, não é? Vai ser, no fundo, um filtro. Nós temos umas células na cavidade, na mucosa que reveste o nosso nariz, que são como se fossem, são microscópicas, são mesmo umas células, mas é como se fossem, no fundo, uns bracinhos, não é? Que estão sempre a funcionar e sempre a limpar as impurezas Sempre que nós em movimento, vamos. é isso? Exatamente, sempre em movimento. Eles precisam de estar saudáveis para estar em movimento. E por isso é que também é importante nós mantermos esta limpeza. Se tudo estiver limpo, estes cílios, que são as tais células, vão conseguir funcionar Executar melhor. bem as suas funções. Exatamente, e não deixar acumular Muito interessante. impurezas. Quer dizer, o nariz serve, nunca tinha pensado nisto, Exato. para temperar, porque se estamos Para num sítio temperar. que está frio, Exatamente. não é? E aquele ar vem frio e o nariz aquece. Exatamente, Lá aquece com aqueles e não movimentos deixa- que não se vê. Exatamente. Às vezes, a cabeça às vezes anda assim um bocadinho, mas não é por causa disso, Não, não é? São não, coisas não. muito, Não, muito coisas minuciosas. mesmo microscópicas, Mas muito sim. interessantes e aí nós também vemos realmente a grandeza de Deus e de como Ele nos Exatamente, criou, tudo com funciona tanto muito pormenor. bem. É um filtro aqui assim, Filtro, nós exatamente. acho que desde pequeninos aprendemos isso, que é importante, também daí o limpar, Exatamente. não é? Precisamos limpar o filtro, não é? Limpar Como os nas filtros. máquinas em nossa casa. Este não pode substituir, tem que ser mesmo Exatamente. apenas limpo. E o olfato também, O não é? O nariz olfato. também serve para Também, nós. eu não coloquei aqui, mas também o paladar, não é? Quando o nosso olfato está afetado, nós também não conseguimos sentir tão bem o sabor das coisas. Ah, é? Sim, Está uma coisa exatamente. ligada. Também. E há algum motivo para a pessoa deixar de ter olfato? Há alguma justificação? Pode ser por acumulação de secreções e uma pessoa não conseguir tão bem sentir o cheiro. Pode ser por outra. Há várias Exato. condições que podem levar a pessoa a não ter mesmo olfato. Há pessoas que nascem sem olfato, pronto, mas... É um facto que há pessoas que não têm olfato, mas o Sim, olfato faz mas muito... por vários motivos, mas faz-nos falta. E sim. é uma das funções, das funcionalidades do Exatamente. nariz. E para a nossa voz depois, também, não é? Para a voz, também é Quem interessante. canta, não é? Sabe? Sim, nota-se que quando a pessoa está com o nariz entupido,
Aquilo não vai fica sair estranho, também. não é? Exatamente. Então é porque o nariz também tem uma função Muito importante. importante na nossa Na voz. nossa Olha voz. aqui, muito interessante. Vamos passar ao próximo slide para nos explicar acerca desta, um bocadinho mais destes pormenores de funcionalidade. Aqui com o nome assim um bocadinho mais pomposo, não é? Que é a clearance mucociliar, é no fundo aquela função das tais células, dos cílios, que fazem esta limpeza. E então, lá está, quando nós temos toxinas, quando temos bactérias, quando temos vírus, alguma coisa que venha a agredir, o que acontece é que as secreções, esses cílios não vão funcionar tão bem, vamos ter mais secreções acumuladas e isso faz com que possamos ter processos infecciosos. É aí sim uma criança mais constipada, uma criança que pode ter outros processos, bronquiolites, as secreções ficam mais agarradas, mais difíceis de limpar, às vezes até ficam com uma cor mais escura, isto tudo porque se estão a acumular. Isto é consequência de nós não mantermos uma limpeza correta. Exato. Sim, intensifica a cor, é por isso? Também, sim. A cor pode ser ou por que os vírus, alguns vírus criam mesmo uma cor determinada, e nós às vezes conseguimos olhar para as secreções e saber que aquilo é viral, ou por estarem mais acumuladas. Normalmente de manhã os pais dizem, de manhã elas são muito mais escuras, porque são aquelas que estão acumuladas durante a noite, depois acabam por ir limpando e ficando um bocadinho mais clarinhas. Mas é logo sinal de que devem, se virem as secreções mais escuras, mais agarradas, é para limpar mais vezes ao dia. Ok, fica aqui mais uma dica. Passamos ao próximo slide? Sim. Então, vamos ver se há aqui vontade de limpar o narizinho. Então, não há muita vontade. Não há. Não há. Normalmente é assim, a partir do momento em que nós aparecemos, pronto, eu, normalmente quando apareço tem crianças assim, que colocam a mão no nariz e fogem. E pronto, e os pais também sabem que é um processo sempre chato, não é? Qualquer pai não gosta de ver a criança a chorar e não gosta, mas é daquelas coisas que são maldades que fazem bem. Sim, é necessário. Não é? E porque manter o nariz limpo? Há aqui uma importância... É isto, não é, que temos estado a falar. Porque é que usamos a lavagem nasal? E existem, hoje em dia, usa-se muito os aspiradores nasais. Antigamente também se usava, agora são um bocadinho diferentes. Que são aquelas bombas, não é? Sim. Que se usam para tirar, para extrair as secreções. Eu não sei se agora são as mesmas, a minha era de chupar. Pronto, agora também há umas de chupar. Pronto. Mas aquilo antigamente não havia um bocadinho mais agressivas, sim. Ainda existem essas, mas... e há muitos pais que utilizam porque acham que é mais fácil, mais rápido. Ok, e eu costumo sempre dizer, sim, é verdade, podem usar, se no caso de realmente termos algumas secreções, alguma coisa mais na parte exterior, sim. Mas isso não dispensa a utilização do soro fisiológico e é preferível o soro fisiológico. É o soro. É o soro fisiológico, sim. Porque por muito que, lá está, o aspirar, por um lado, acaba por agredir o nariz do bebê, nós achamos que não, mas agride. Sim. Mesmo aquele de sugar, que é uma coisa mais suave, sim, agride sempre. A criança vai querer reagir, não é? E não só, vai querer, no fundo estamos a criar no nosso organismo, ele reage sempre a qualquer coisa que seja feita. E estarmos a sugar acaba por fazer com que o organismo vai reagir e vai criar mais secreções. Portanto, acabamos por estar aqui é de evitar. Eu digo que mesmo quando os pais conseguem evitar, o não usar. O aconselhável é com o soro. É o soro fisiológico. É espremer o soro lá para dentro, mas daqui a pouco já vais explicar como é que é. Ou seja, não há contraindicação de usar soro fisiológico nenhuma, de todo, se a técnica for bem feita, não há problema nenhum. Não há limite de idade, há adultos a fazerem lavagens nasais a si próprios. Sim. É barato e é eficaz. Eu não faço a mim própria, normalmente, quando tenho secreções assoume, mas há adultos que gostam de fazer. Olha, o meu filho, quando eu sempre fazia isso, para ele aceitar, então depois eu dava-lhe essa besnagazinha. E ele depois bebia. Não, ele depois bebia. Então às vezes passávamos no supermercado, ele já mais crescidinho, mãe, leva daquilo que eu gosto. Gostava de beber. Também dá. Também não faz mal. Há adultos também a beberem soro. Há que ter truques, não é? Dá para tudo, exatamente. Espreme-se o que tem que se espremer para o nariz. Há crianças que é uma para o nariz, outra para a boca. E pronto, olha, então afinal não foi só comigo, mas resulta. Depois só com a idade temos que explicar que aquilo não é um refrigerante, não é algo que vai fazer outra coisa também parte. importante a explicar, alguns pais usam água para lavar o nariz e não é indicado, porque é preciso que haja uma determinada concentração neste caso, de cloreto de sódio, que é sal, ou seja, o soro é salgado por algum motivo e a água não é a mesma coisa. Claro, há quem faça lavagem com água, fica limpo na mesma, mas não é tão saudável para a mucosa. Lá está, aqueles cílios precisam de ter uma determinada concentração de sal também para funcionarem bem, e se nós usarmos água não estamos a fazer o melhor. Nem a água do mar, muito menos. Pronto, a água do mar está mais próxima do soro, porque já tem lá alguma concentração de sal, portanto há quem faça lavagens nasais com água do mar, mas é sempre mais indicado o soro, menos agressivo. É mais aconselhável mesmo o soro. Sim.
Muito bem, vamos passar então, já sabemos que o soro não tem contraindicações, não tem limite de idade, Exatamente. é barato E é e eficaz. eficaz. Sempre. Pronto, viva o soro, vamos ao soro, vamos lavar os narizinhos dos bebés com soro. Estás a ouvir, Exatamente. Sofia? Estás a ouvir? Pois é, pois é. É logo de pequenino que se começa a lavar o narizinho. Exatamente. A Marina está-se a rir, estão todos a rir e eu espero que a Sofia também. Olha, vamos enviar aqui um beijinho para a Sofia. Já que Beijinho estamos a para a falar Sofia. numa rubrica de bebés, um bebé com um dia, acho que merece assim um momento especial. Pronto, vamos continuar. Seguir. Vamos, vantagens de lavar o Esperemos nariz. que o bebé da Sofia não precise de vir cá fazer do modelo qualquer Não, dia. não, Pronto, não vai, é não vai preciso. precisar, porque a Sofia vai fazer a lavagem Vamos lhe nasal dar em o casa. descanso que ela necessita. É verdade. Vantagens E então em porquê? lavar o narizinho. Elimina todas as secreções que estão em excesso, não é? Não deixamos estar lá as secreções a acumularem e a criarem depois outros processos mais avançados, não é? Limpamos logo ali tudo o que possa haver de inflamação, tudo o que há de impurezas fica limpo. Funcionam melhor os cílios, não é? Aquelas células. É um bebé que, e isto é aquilo que os pais mais referem, é um bebé que come bem, dorme bem, não chora tanto, não fica tão irritado, não é? E depois aquilo que os pais mais querem ouvir, não é? Reduz a probabilidade de terem infecções respiratórias, de terem bronquiolites, de terem infecções pulmonares, coisas mais Este avançadas. acho que é um ponto mesmo muito importante e nesta rubrica hoje acho que é o ponto mais importante, é isto. Parece que é uma coisa, lá está, muito simples. Parece que é uma coisa... É só lavar o Só não nariz. limpei o nariz, mas... E pode diminuir muito aqui a necessidade mesmo de ir ao hospital, de ir recorrer a outras coisas. E estudos científicos já comprovam que reduz mesmo a utilização de antibióticos. Ou seja, então é mesmo um tema de mesmo cortar. limpar o narizinho do bebê, mesmo... Se calhar as pessoas quando têm um bebê, ali logo no início, vão fazendo com regularidade, mas se calhar com o passar dos dias, dos meses... Ou até não, Raquel. Há mães que, lá está, que se não foi ensinado na maternidade, até acham, não, ele não tem nada, não está constipado, não é preciso lavar o nariz. Não espirrou. Sim. Exato. Portanto, Daí a importância há de mães estar mesmo, aqui para... sou fisiológico, não, nem costumo usar para nada. Pronto, Fica aqui tentamos este sempre apelo, explicar. limpar Sou bem fisiológico para todos os evitar dias. também a utilização de Antibióticos, sim. antibióticos, Sabemos que hoje em dia medicamentos. utilizam-se, as crianças então estão a utilizar antibióticos Existem muitas crianças com bronquiolite, houve-se muitos casos Bastantes. assim. Então, para prevenir, vamos aqui relembrar que é uma A vantagem. prevenção limpar o e para nós narizinho. profissionais de saúde é sempre a primeira coisa que nós falamos. Sim, nós, lá está, tratamos aqueles que já têm patologia, tratamos os que têm doença, mas se pudermos atuar na prevenção é fundamental e é por isso, lá está, esta rubrica é importante também nesse sentido. Nós tentamos sempre falar da prevenção, falar do que é que se pode fazer para evitarmos ter o Exatamente. problema. Conselhos importantes. Conselhos importantes. Fazer todos os dias, isso é o mais importante. A partir de que idade? Desde que saem da maternidade, logo assim que nascem, todos os dias fazer a lavagem nasal. Às vezes as mães perguntam que quantidade de soro. Isto vai evoluir um bocadinho com a idade da criança, não é? Com o tamanho. Quando são muito pequeninos, normalmente as ampolas de soro que se vendem no supermercado... Pronto, eu tenho uma, não sei se conseguem ver, mas tenho uma que é de 10, mas normalmente vendem umas de 5 no supermercado. São mais pequeninas. Dá para um bebé recém-nascido, mas depois a partir dos 2, 3 meses deixa de servir, é preciso ser um bocadinho mais. Então o que eu aconselho é arranjarem uma seringa que se vende em qualquer farmácia. Não é diretamente com a... Pronto. A ampola de soro não consegue fazer a mesma pressão que fazemos com uma seringa. E então, pronto, esta seringa é pequenina porque o meu bebé é pequenino hoje. Pronto, então está... mas existem umas seringas maiores. Pronto, esta é de 3, mas depois existe, normalmente a de 10 dá para quase todos os bebés. Usamos 10 de um lado e 10 no outro. E parece, é muito. Mas não, porque nós precisamos mesmo de fazer um jato. É uma lavagem, é como se fosse... Há quem chame de duche nasal. Então é mesmo para fazer com alguma pressão. Pronto. Quer explicar como outras, é que sim, posso até já explicar. Vamos ver se eu não consigo não molhar isto tudo. Porque este não, bebê, olha, ele está a este sorrir, bebê, ele facilita, ele vai calminho. facilitar. Então, como é que vais pôr o bebê no colo? Exato. Este bebê já não é recém-nascido, vamos imaginar que tem uns 2 ou 3 meses. Mas quando são bebés muito pequeninos... Coitada da criança. Quando são bebés muito pequeninos, ele não se queixa de nada, é um querido. Quando são bebés muito pequeninos, 1, 2 meses, podem fazer ainda de lado, deitadinhos de lado, e fazemos o procedimento e colocamos sempre o soro na narina que está em cima, e o ideal é colocar como se fosse inclinado, tá bem? Ou seja, não colocar para cima, nem colocar completamente, mas numa posição inclinada. Pronto, e colocamos o soro com alguma pressão, o que vai acontecer é que ou vai para dentro, e o bebê até vai depois deitar um bocadinho pela boca, ou vai sair do outro lado. Pela outra mas narina. não é errado se não sair do outro lado. Há mães que dizem, não saiu, ficou lá. Não é errado. Ele vai engolir e pronto. Depois viramos do outro lado e colocamos na narina de cima.
Pronto, quando são mais crescidos, não vai dar, porque eles vão fugir, vão espernear, então o que eu aconselho é fazermos mesmo sentados. Pronto, neste caso, utilizamos a nossa mão para segurar a cabeça, que é o que eu faço sempre. Pronto, em bebés maiores podemos utilizar mesmo os braços para os prender e colocamos e fazemos a mesma coisa. Pronto, eu vou só colocar aqui, mas pronto, colocamos de um lado e colocamos do outro. E esta posição de sentado é sempre mais segura, não é? É mais segura porquê? Porque nos bebés, viram que eu estava a limpar o nariz, pronto, isto é um hábito. É um hábito. Os bebés ainda têm o canal auditivo muito horizontalizado, ou seja, ainda está muito em ligação com o nariz. E então, quando nós pomos soro deitado, há sempre perigo. o risco de poder ir um bocadinho para os ouvidos. E por isso é que algumas mães dizem, não lavo o nariz com soro porque pode causar otites. Tem esse receio. Sentado não há hipótese de causar otites, porque nunca vai para os ouvidos. Mas sentado só a partir de... Pronto, normalmente um bebê com 1 ou 2 meses, muito recém-nascido, eles, quando os sentamos no colo, eles acabam por ficar assim muito dobrados e não conseguimos. E dá para os prendermos bem. Mas a partir do momento em que eles já são um bocadinho mais crescidos, já têm um bocadinho mais de estrutura e conseguem ficar encostados no nosso colinho, já podem fazer sentados. E é muito mais aconselhável. fácil, sim. Okay. Mais fácil, mais aconselhável, mais seguro. Portanto, Aqui uma dica que eu também querias deixar era envolver todos os cuidadores. Exatamente, Todos, o pai, a mãe. O pai, a mãe, os avós, a ama, quem ficar com a criança, todos os cuidadores. Eu costumo dizer todos os cuidadores, porque às vezes lá está quem fica com a criança, não é nenhum dos pais, e às vezes há aquela coisa de não, ele agora está assim porque hoje ficou com o pai e o pai não sabe lavar o nariz. Vamos tentar envolver toda a gente e é bom mesmo ter, enquanto a mãe está a lavar o nariz, o pai está a brincar e todos vão conseguindo ver e vai ser uma coisa que não é tão dramática, não é? Não fazer disto um procedimento dramático porque senão vai custar muito mais. Pronto, E foram boas dicas. Queria dar também a oportunidade de fazeres um apelo lá para casa, para quem tem bebés, para quem está na posição de mãe e pai de bebés pequeninos. Queria dar também essa oportunidade. Fazias esse apelo. Pronto, então é aquilo que eu já disse, é um procedimento muito simples, não é este que ensinámos hoje da lavagem nasal, mas é um procedimento que pode fazer com que o bebê adoeça muito menos vezes, que precise muito menos vezes de recorrer ao hospital, a medicamentos e, portanto, é só utilizarem-no todos os dias como uma higiene, como dão o banho, é só fazer também a lavagem nasal. E Tânia, muito obrigada pela tua presença aqui, foi muito útil, acredito que sim, que lá em casa também gostaram e esperamos já que venhas com mais um tema. Obrigada.